Oi, pessoal. Eis-me aqui mais uma vez. Pessoal, é... eu fico assim às vezes analisando o comportamento das pessoas e assim, né, da plataforma, claro, porque na vida real eu não tenho tempo de ficar analisando ninguém. Aí eu vejo assim como as pessoas têm a cara de pau de fazerem vídeos que não condiz com a verdade. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Uma hora tem um comportamento, outra hora tem outro. Então, é complicado. Por isso que às vezes os vídeos se repetem, é as mesmas coisas, entendeu? A gente que é resenhista, fala às vezes de um mesmo canal, porque é um canal que te deixa assim absorta, né? Com tanta mentira, com tanta conversa fiada. Eu estava vendo um vídeo, vou falar de alguns aí, tá, pessoal? Eu estava vendo um vídeo aí da tal de Camille Mota. Parece que ela tá passeando para lá e para cá, porque eu não vejo ela estudando. Eu já falei isso para vocês. Aquilo ali para mim é conversa para boi dormir. Nós já estamos em agosto. A garota ainda está de férias, porque ela vive passeando, né? Vive passando temporada em locais aí. Inclusive ela teve em Angra dos Reis. Até encontrou lá com a tal da Sarah Kelly. Parece que a Sarah Kelly foi passar uns dias em Angra, ou foi passar uns dias em Paraty, acho que foi Paraty. Mas deu uma voltinha em Angra e foi na época da ventania. Deu uma ventania braba em alguns locais, não foram em todo o Rio de Janeiro, foram em alguns locais, né? Então, alguns locais teve uma ventania pesada de derrubar tudo. Aí parece que a tal da Sarah Kelly estava no dia da ventania em Angra dos Reis, local dos milionários, porque Angra dos Reis nada mais é do que onde tem as maiores mansões de artistas, entendeu? Inclusive o Luciano Huck tem uma casa lá. E vários. Então o que acontece? Ela foi a Paraty porque ela mesma, a tal da Sarah Kelly, não tem condição de viajar para o Rio de Janeiro, a cidade, a metrópole, porque ela poderia ficar em Copacabana, Ipanema, mas sabe como é que é, né? O Rio é uma cidade difícil, até para o carioca. Você tem que andar com um olho no padre e um olho na missa, porque aqui tem bandido a rodo. Aí como eles são capiaus, são lá do fim do mundo, espera aí que eu vou falar da tal da Camille Mota. Por que eu estou comentando sobre a Sarah Kelly? Aí, se ela está passeando pelo Rio, entra numa favela qualquer, ou numa entrada da Rocinha, ou numa entrada da Maré, né? Do Morro do Dendê. Então, quer dizer, ela pode se lascar, porque você tem que ter alguns tipos de comportamento para entrar em área de risco, né? Como farol ligado, se for um carro branco, tem que estar com tudo ligado, lanterna, tudo, porque senão os bandidos atiram do alto, entendeu? Então existe certas coisas que você, para entrar numa favela com um carro, você tem que saber. Tanto é que vocês veem às vezes aí nas reportagens da televisão que morreram no morro tal, americanos, estrangeiros, que eles não sabem como entrar nas favelas, eles entram com qualquer carro, aí já viu, né? Ficam por ali mesmo. Então, pessoal, ela preferiu ir para Paraty, que Paraty é uma área próxima do Rio, que pertence, né, a uma parte do Rio de Janeiro, e é uma cidade pacata, calma, não tem crime, né, porque é uma ilha. Aí ela foi passear
em Angra dos Reis, e lá ela encontrou com a tal da Camille Mota, por isso que eu comentei esse assunto. A Camille Mota parece que foi passear em Angra, aí encontrou a Sarah Kelly com a família lá. Aí eu te pergunto, o que a Camille Mota, que se diz roceira, que está procurando fazer... Gente, os pais dela, que são as coisas mais insuportáveis para se comentar, eu não assisto o canal, muito raro. Eu vejo algumas coisas, como esse caso aí que eu vi do encontro dela com a Sarah Kelly. Então, o pai dela é muito chato, o cara fala sem parar, o cara não cala a boca um minuto, entendeu? E o cara só fala besteira, joga a conversa fora, além de falar errado. Muito raro eu entender alguma coisa que ele está falando. A mãe, coitada, tá ali só de coadjuvante, ela faz um papel assim, terceiro papel, porque ela só anda atrás, quem anda na frente é a filha e o pai, ela nunca está na frente, raríssima exceção, e ela dirige, hein, a mãe dessa Camille Mota. E essa moça, a Camille Mota, ela fica implorando para poder vocês assistirem os vídeos dela no YouTube, porque tá em baixa, né? Porque o negócio dela é no Instagram. E ela é patrocinada aí por um supermercado lá na cidade dela. Tanto é que ela faz um monte de receita, porque o supermercado que ela é patrocinada, para divulgar o mercado para a região, eles dão as coisas de graça para eles. Por isso que eles fazem tanta receita. Porque é o único patrocinador do canal dela do Instagram. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá ela e o pai dela, junto com a mãe, colocando títulos assim, vamos mudar, é a nossa última noite, é o nosso último uso do fogão de lenha, vamos comprar uma fazenda ou não? Sabe essas coisas? Aí eles mostram algumas fazendas lá, dizendo que era o sonho deles. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Fazenda é um absurdo de caro. Só milionário consegue comprar fazenda. Tipo Ratinho, Sérgio Reis, né? Leandro, aquele rapaz lá, como é que é? Tem um outro sertanejo, que eu esqueci o nome, porque eu não curto sertanejo. Lima, alguma coisa Lima. Então, Maraia e Maraísa, esse povo da grana. Tanto é que o Ratinho tem uma fazenda tão gigantesca que ele tem para mais de 500 mil cabeças de gado. Ele é mais rico que o Silvio Santos. Ele trabalha em televisão porque ele gosta, porque ele é dono de rádio no Paraná, ele é dono de emissora Massa, no Paraná. Inclusive, a Ana Maria Braga também tem fazenda. E a Ana Maria Braga recebe mensalmente da Globo, só na Globo, fora os comerciais. Só de salário da Rede Globo ela recebe 900 mil reais. Já imaginou o que é isso? Ela pode ter fazenda. Aí vem uma Camille Mota da vida, uma pobretona, que tem ali umas visualizações sugestivas no Instagram e acha que pode comprar uma fazenda. Tanto não pode nem comprar uma casa, nem o meu sítio ela pode comprar, que é pequeno. Porque isso aqui, na verdade, não é um sítio. Eu chamo de sítio porque eu tenho fruta, tenho plantação, tenho mato, tem, né? Eu chamo de sítio. Mas não é pela metragem. É um lote grande, mas é um lote, entendeu? Porque sítio tem metragens enormes. Então, como é fora da cidade, é afastado da cidade, e tem assim uma grama, umas frutas, eu chamo de sítio. Porque a gente que é de cidade grande, mora em apartamento, a gente chama qualquer local assim de sítio, é normal. Nem isso aqui ela pode comprar. Porque ela, para poder comprar uma chácara igual a da Frank Zangelo, porque a Frank Zangelo é herdeira
Na época dos anos 40, o pai dela tinha uma fazenda pequena, foi aumentando, foi comprando terra, aí acabou depois passando para a filha, aí a filha casou, aí o Edmilson continuou comprando mais terras. Hoje ela pode ter uma fazenda, ela tem uma fazenda, a Franques Ângelo, inclusive o pai dela, mas isso é lá no Tocantins, tá? Porque fazendas desse porte é para aquelas bandas lá. Se for comprar em Minas Gerais, é outros 500, porque é mais próximo, né, das metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro. Então são muito mais caras. É milhões, entendeu? Gente, uma fazenda padrão, assim, desse pessoal da pesada que eu falei para vocês, é acima de 15 milhões. Aonde que uma Camille Mota, com aquele pai dela chucro, que mal fala um português, não sabe nem lidar com roça, tanto é que eles não lidam mais com roça, entendeu? Eles estão tentando fazer isso, conteúdo de roça, e mostrando cidades próximas para vocês, para poder dizer que vai comprar alguma coisa. Eles não vão comprar nada, o máximo que eles podem com o canal deles é pagar aluguel, entendeu? Porque para se comprar um imóvel dessa magnitude, tem que ter bala na agulha, tem que ter grana, tem que ter representante para negociar, tem que ter conhecimento. Quem que eles conhecem? O pai dela, por acaso, tem intimidade e amizade com o pessoal do meio? Você está entendendo? Então, eu fico assim passada de ver como essas pessoas falam coisas e as pessoas acreditam. Assim como a Ioqueira lá também. Fala um monte de barbaridades para receber PX de vocês. Quem quer cuidar de alguém enfermo, cuida na cidade que está. Já está aqui no Rio, trata no Rio. Depois que tiver com tudo já encaminhado, só fazer a manutenção, aí vai para onde quiser, em qualquer lugar do mundo. Aí continua os tratamentos. Eu estou falando isso para vocês, pessoal, porque eu sou uma pessoa que viveu o mesmo caso. Eu também tive problemas de saúde sérios que eu tive que resolver. Por que o próprio marido não vai? Ele não está tão debilitado assim, ele faz vídeo, ele aparece comendo camarão, então ele não está tão ruim assim. Ele mesmo pode ir no SUS, ele mesmo pode ir no posto de saúde, ele mesmo pode falar o que ele está sentindo. Porque primeiro eles têm que passar por um clínico, dar o encaminhamento, para eles poderem dar entrada até ser chamado por um oncologista. Isso pode levar 1 mês, 2 meses. Porque o oncologista é mais rápido, entendeu, pessoal? Tem uma fila gigante, mas é mais rápido. Agora, exame de imagem no SUS, realmente é demorada, vai ter que pagar. Se ela tiver que fazer alguma imagem, ela vai ter que pagar. Porque uma ressonância magnética no SUS, eu estou falando isso para vocês porque eu tenho conhecimento, leva no mínimo 1 ano e 6 meses. No Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque existe 35 mil pessoas na fila. Entendeu? Isso na área de São Gonçalo. Imagina no Rio, que é uma cidade gigantesca. Então, quer dizer, são 4 máquinas, 5 máquinas para atender uma demanda gigante. Mas isso aí, ela pode pagar, é só ela vender o carro dela. Mas ela está pensando em ir embora para a terra dela. Dane-se o marido. Só, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Capaz até dela ir embora e largar ele aí, tá? Se dane ele. Ela só olha para o umbigo dela. Aí me aparece a véia de segunda mão falando que não pode deixar a janela aberta, que ela ia fazer um almoço, que ela acordou cedo e ela ia fazer... Gente, olha só, a véia de segunda mão acorda cedo, 12h, tá? Ela nunca acordou cedo na vida. Ah, por causa de música, Mentira. É mentira, tá, pessoal?
Porque eu sei, porque eu tenho aqui próximo do sítio, inclusive no apartamento também, eu tenho favelas próximas. Como eu já fui na feira de Ipanema que tem aí no canal, que tem altas favelas, e você não vê musicaiada. Tem música, mas não é como ela passa, não. Isso é conversa fiada, tá? Aí a véia de segunda mão disse que ia fechar as janelas. Ué, mas ela não disse que o dono lá do imóvel que ela mora ligou para ela, porque a favela inteira tem o telefone dela. Engraçado, né? Todo mundo liga para ela. Interessante. Interessante. Nem as inscritas dela têm o telefone dela, que estão acompanhando ela desde o começo. E aonde ela vai morar, todo mundo tem o telefone dela, todo mundo liga para ela. Ela é cheia de vizinhos amigos. Ela chegou hoje, o vizinho já é amigo dela. Já dá comida a ela, já, entendeu? Já vende fogão, já vende geladeira. Ela conhece todo mundo no mesmo dia. Interessante, né? Se eu contar para vocês que eu não sei o nome do vizinho do lado da minha casa, vocês não vão acreditar, mas é verdade. Eu não sei o nome do vizinho do lado. Eu sei que mora gente do lado, mas não faço a mínima ideia. O que eu já falei para vocês é bom dia e boa tarde só. Não tem intimidade. Então, a véia dizendo que não pode sair, porque ela ia ver o terreno, que ela disse que ela tem terreno. Ela continua dizendo para vocês que tem terreno. É conteúdo, né, gente? Daqui a pouco ela inventa uma história, que ela vai voltar para o Morral mesmo, que ela desistiu de fazer obra, e que tá muito difícil, e que o topógrafo não apareceu. Eu nunca vi isso na minha vida. Qualquer pessoa de prefeitura comparece. Inclusive, ela disse que ela ligou para a ex-dona do terreno. Como assim ela ligou para a ex-dona do terreno? Ela tem o telefone da ex-dona? A ex-dona não mudou o número, não? Todo mundo muda número de telefone aí todo mês. Ela tem o telefone da ex-dona do terreno? Gente, sabe, é assim, eu fico assim passada de ver as coisas que vocês acreditam. As histórias que vocês acreditam. Está explícito. Essa véia, ela não está pura. Essa véia está consumindo alguma coisa errada, porque ela não bate bem. A nave está batendo de bico. A nave está batendo de bico, pessoal. Ela não está bem. Entendeu? Aí ela aparece aí que ia fechar as janelas. Bom, se ela ia fechar as janelas, ela disse que estava com medo de criança subir no telhado. Bom, como é que ela deixou a janela aberta da outra vez? E que o vizinho lá, o dono lá, ligou para ela. Bom, se ela tem tanto medo de deixar a janela aberta, como é que ela deixou a janela aberta da outra vez? É que ela esqueceu, né? Que ela mente tanto que ela esquece. Essa mulher, ela não sai para lugar nenhum sem fechar tudo. Porque ela tem um medo desgraçado. Vocês viam lá no Morrão que ela nem o brechó ela abria a porta. Porque ela já não vendia nada mesmo. Aquilo lá era, né, ponto de referência. Mas aquilo lá nunca ficou aberto. Geralmente o brechó fica aberto para todo mundo entrar. Não é verdade? É porque ali não tinha movimento para isso. Ela não criou o brechó. Ela era acumuladora de lixo. Entendeu? Para ter muitos ratos. Aí, a novidade é o seguinte. Ela disse que vai para uma outra casa. Ué, mas depois de tudo que ela fez nesse barraco aí, pintou tudo, consertou tudo, pregou aqueles papel de armário, de guarda-roupa na parede, e ela agora vai para uma outra casa? Como assim? Não estou entendendo. Ué, depois que ela pintou esse barraco aí, que vocês viram, e que ela estava ajeitando para viver, aí botou até pinto no local. Inclusive, ela disse que ia deixar os pintos no quintal. A favela é lotada de gato, tá? Quando ela voltar, não tem um vivo. Que ela disse que ela ia fechar tudo e deixar os pintos lá. Bom, isso ela disse, né? Quer dizer, vai tirar o alimento dela, porque os gatos, se descerem aquela escadinha ali, traça todos eles, né? Brincando. Inclusive, ela já até contou uma história aí. Ela contou, tá, pessoal? Porque você sabe que eu não acredito nada que ela fala, porque eu conheço ela. E sei que ela mente, ela só apenas faz conteúdo. Aí ela disse que o gato comeu a cabeça do pinto. Vocês imaginam, né?
Então, eu acho melhor ela cuidar dos franguinhos lá, porque senão ela vai ficar sem comida. Vai ter que, né, ter que comprar no açougue mesmo, ou no supermercado. Porque eu nunca mais vi açougue, eu vejo vender carne só em mercado mesmo. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa véia é uma coisa, assim, que eu fico passada de ver como vai atrás de lixo. Aí trocou lá o fogão, pegou um fogão caindo aos pedaços. Gente, como é que uma pessoa que começou do nada, era pobre de marré, aí cresceu na plataforma, chegou a 1 milhão de inscritos, parou até em televisão, ficou até conhecida, entendeu? Teve assim uma visualização brutal, chegou a ganhar até muito bem no canal. Hoje pega fogão caindo aos pedaços. A mulher não tem coragem, não tem dinheiro, não tem nada para entrar dentro de uma Casa Bahia e comprar um fogão novo. Ou um cooktop, né? Como é que ela comprou um fogão novo lá pro Morrão? Né? Que a geladeira ela ganhou, mas aquele fogão preto que ela tinha lá, aquilo lá é recente. Inclusive, ela comprou até um tanquinho. A gente sabe que tanquinho é barato, mas ela comprou no cartão e parcelou lá em 10 vezes para pagar, né? Que agora quem está usando é a gafanhota. Então, a mulher não tem nada. Ela quer comprar televisão velha, caindo aos pedaços, fogão velho, com a boca do fogão toda estourada. Aí o forno não acende. Gente, olha como é que a pessoa entra numa derrocada. Vocês acham que ela vai voltar a ser aquela do passado? Jamais isso vai acontecer. Porque naquela época era novidade, o YouTube estava começando, tudo era novidade, as donas de casa ainda não tinham internet, aí tudo era muito recente. Tanto é que ela foi parar na televisão. Aí ela ficou conhecida, entendeu? Mas hoje, que tem 1 bilhão de pessoas no YouTube, tem até guerra de espada para poder fazer canal aí, milhares, tem canal de todas as categorias. Receita, então, tem uma infinidade, compreende? Tá até aí a Nanda Mel aí, desesperada, escrevendo na comunidade, assistam, pelo amor de Deus, meu filho fazendo pastel. Ela tá pedindo, pelo amor de Deus, para poder voltar. Ela nunca mais será, nem essa aí também, essa Mel aí. Sabe por quê, pessoal? Porque o YouTube é diferente hoje. Hoje, para você ganhar dinheiro no YouTube, você tem que ter uma constância, você tem que ter um caráter só. Você tem que manter um padrão. Depois que você desgringola tudo, você não consegue mais levantar, porque perde a credibilidade. Quem te assiste é quem te conhece já do passado, meia dúzia de pessoas, porque a metade já morreu, né, na pandemia. Outro já morreu, né, na velhice, porque a maioria das pessoas que se inscrevem nesses canais de vlog, de dona de casa, são idosas. As pessoas vão morrendo, mas ficam lá os inscritos, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Mas as visualizações são mais atuais. Tanto que tem muita gente aí no canal desse povo que não conhecem eles do passado. Não conhece a véia de segunda mão. Aí fica defendendo, defendendo eles aí, entendeu? Porque não sabe, não conhece o passado imundo e sujo deles, entendeu? O que a Nanda Mel já fez de cachaça, dos escândalos que ela fez, das brigas em família. Muita gente não sabe. Do filho ter abandonado ela, ido parar lá em, não sei aonde, Curitiba, não sei lá para onde que eles foram. Ele foi para casa de uma irmã, acho que foi em São Paulo, de uma das irmãs dela, aí ficou na casa da tia lá um tempo, entendeu? Quer dizer, coisa de gente que foi com aquele dinheiro que ela pegou de vaquinha aí com vocês, entendeu? Mas a vantagem é que a Nanda, pelo menos, não bloqueia ninguém, né? É muito raro ela fazer isso. Quem bloqueia lá é a mulher do Nhoque, aquela bloqueia. E vocês ainda dão credibilidade para essa mulher. Quando ela estiver numa boa, quando ela estiver em São Paulo, ela vai dar um chute no traseiro de todo mundo, pode acreditar, entendeu? Isso se o marido, né, tiver
bom, né? Tiver legal. Porque pelo caso dele, eu acho melhor ele correr ontem, né? Ele tinha que estar já agindo ontem. Porque tudo que eu fiz pela minha saúde, eu fiz sozinha. Eu já falei isso para vocês. Ninguém me ajudou, não. Eu que ia sozinha, eu que vou a médico sozinha, até hoje, entendeu? Até o médico me dá alta, porque tem um prazo, né? 5, 6 anos. Eu vou a médico sozinha, eu mesmo compro minha medicação, eu mesmo pego a minha medicação, eu faço tudo, ainda cuido de casa, cuido de animais, cuido das plantas, entendeu, pessoal? Então, eu tô vendo o marido dela não se move, então quer dizer, se ele for depender dele, ele tá perdido, né? Então eu acho melhor ele correr atrás e que se dane ela, correto? Agora, eu tô aqui conversando isso com vocês por causa da mentirada que vocês veem na plataforma e ficam apoiando essas pessoas. Vocês que acordam cedo, que trabalham, né? E que recebem o pagamento de vocês para dar para esse monte de vagabundo aí. Vocês só não dão dinheiro para a véia porque a véia não tem conta. Se a véia tivesse conta e pudesse receber Pix, ela seria a primeira a pedir, tá? Já colocaria ali embaixo. Inclusive, aquele nóia que ela anda, ela chegou nesse patamar dela, de perdedora, por causa dele, de tanto gastar com as substâncias, entendeu? E eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Eu duvido muito que ela também não esteja usando, porque como ela não fala coisa com coisa, não tá batendo muito bem, né? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Aí fica teimando, que eu detesto gente teimosa, teimando que vai construir, que vai fazer, que vai acontecer, que tá esperando marcar terreno. Gente, essa velha não tem nada, tá? Tudo que tinha o banco tomou dela, correto? Ela não vendeu nada. Se alguém tá dizendo aí que se as inscritas lá, o pessoal que frequenta o canal dela tá dizendo que vendeu, que não vendeu, é mentira, tá? Porque ninguém conhece ela pessoalmente. Ouve o que ela falou. Ela, de repente, você tinha que ver as coisas que ela conversava comigo no telefone. Por isso que eu tomei um ranço e comecei a resenhar ela. Pura mentira. Ela mente sem parar. Ela mentia pra mim no telefone. Eu cansei de conversar com ela e eu fiquei apavorada. Quando eu comecei a ver as mentiras, eu comecei a ter uma certa intimidade, aí eu fazia algumas perguntas e eu via que não batia. Aí ela mentia para mim, como coisas que eu falava para ela fazer, que ela deveria mudar o comportamento, e ela disse que não, né? Inclusive ela recusou até a mãe dela, por isso que o Faro deu um pé no traseiro dela, né? O próprio Fofoca Peca já falou sobre isso, que ela não aceitou a televisão entrevistar a mãe dela, né? Quando era viva, porque ela tinha horror da mãe, e ela simplesmente... o Faro pegou e desligou ela, assim como a Nestlé, assim como todo mundo, por causa desse marido que ela tem nóia, entendeu, pessoal? Por causa desse nóia, ela acabou com a vida dela, ela própria, porque ele é pau mandado, tá? Ele é um cagão, ele faz o que ela manda, eu sei porque eu estive do lado dos dois, conheço os dois, entendeu? Tudo que ele fez, ele é mau, tá? Ele é mau. Vocês pensam que ele é bonzinho? Não é bonzinho, não. Ele é do mal, mas ela é que manda ele fazer as coisas. Eu sei o que eu estou falando, entendeu, pessoal? Então, falar que conversou é uma coisa, conhecer pessoalmente é outra, certo? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, ela não tem nada, ela não tinha nada. Se ela teve alguma coisa lá no passado, perdeu para o Banco Votorantim, porque ela tem dívida e ela não pode ter conta. Quem tem conta é a gafanhota, que recebe no lugar dela e passa para ela. Compreende? Então esse é o vídeo de hoje. Sem mais, porque eu estou sempre repetindo. Tem até gente aí no canal que me pede para falar algumas coisas. É só assistir meus vídeos. Tudo que eu tinha para falar, já falei lá nos meus vídeos. Entendeu? Tem vídeos lá atrás que eu explico um monte de coisa. Inclusive vídeo de reposto. Entendeu, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Não deixa de curtir. Não deixa de dar um apoio aí pra gente. E aguarde as novidades. Um abraço para vocês.